Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Hoje é sábado, 6 de janeiro de 2024. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus. Quero te abençoar em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre servir a Deus sem dominação dos fiéis, sem impor peso nos fiéis, tá certo? Hoje eu quero falar de um assunto super importante, que é sobre o cristianismo progressista. Você sabe o que é isso? E o que eu estou colocando é assim: diga não ao cristianismo progressista. Eu vou já lhe explicar o que é isso, pelo menos um pouco, tá certo? O nosso texto para leitura é Mateus capítulo 23, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Amém? O contexto desse texto é o mesmo contexto. Capítulo 23 de Mateus é onde Cristo vai assim, falar contra a hipocrisia da religiosidade. Assim, o que eles fazem, o que eles dizem é contrário do que eles fazem, entendeu? Então, é esse contexto que Jesus faz essa crítica realmente, falando aqui dos escribas e fariseus como liderança religiosa. Esse tema, amado, ele é muito atual, porque a Bíblia é atualíssima, tá certo? Por isso é que eu estou dizendo aqui que o tema hoje é diga não ao cristianismo progressista. Deixa eu dar uma explicação muito rápida, que isso aqui requer uma apresentação muito grande, mas vou dar uma apresentação muito rápida e discutir o texto, tá certo? O cristianismo progressista, ele começou com a ideia de um cristianismo emergente, que queria as ideias lá contrárias e tal e tudo, discutir novas ideias com relação à Bíblia. Isso evoluiu, passou o tempo, depois ela chegou aí a um consenso de ser cristianismo progressista, tá certo? Ele está aí à disposição de quem quiser seguir, de quem quiser participar. Ele está aí no mundo já desde muito tempo, tá certo? Mas assim, eles têm uma ideia que eles negam a Cristo. Ele diz que Cristo foi um homem que veio e não ressuscitou, negam a crucificação para justificação do pecado. Assim, eles defendem assim o esquerdismo aí, né? E cristão, se você é um crente de verdade, convertido, salvo, entendeu a mensagem de Cristo, você não pode estar alinhado com o esquerdismo, não, comunista não, tá certo? Então, essas ideias que eles têm, além de muitas outras coisas, a questão do casamento homossexual, por favor, eu não tenho nada contra casamento homoafetivo. Se você quer viver assim, Deus te abençoe. Mas a Bíblia Sagrada orienta de outra forma, e eu sigo a palavra de Deus nesse sentido. Amo qualquer homossexual, homoafetivo que tenha. Se você vier aqui na igreja, eu lhe dou um abraço com muito carinho, tá certo? Mas essa ideia que é contrária à Bíblia, isso está embutido dentro das ideias do cristianismo progressista, tá certo? Defende a esquerda e amado, se você é crente de verdade, não dá para alinhar o evangelho de Jesus com a esquerda, tá certo? Estou dizendo isso para você entender um pouco, mais ou menos, um pouquinho do que é o cristianismo progressista, e ele está muito atual com esse texto. Vamos ao texto. Diz assim o texto de Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Escribas e fariseus é liderança religiosa daquele contexto, tá certo? E eu vou dizer para você sem medo de errar. Toda liderança religiosa é hipócrita. O líder que manda, que bota ali as suas ideias. Por quê? Porque interpreta as escrituras de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que vai conveniente, que vai ser bom ali, bom no sentido de agradar, vou dizer assim, agradar gregos e troianos, tá certo? Então, essa condição, todo religioso, ele é hipócrita nesse sentido, quando ele pega a religião e ele faz dela, assim, só um pedestal de estar bem, paz e amor com todo mundo, né? Assim, vai fazendo aquilo que é conveniente, distorce a palavra de Deus de acordo com as suas vontades, e não prega a palavra de Deus como ela realmente é, a verdade que é de Deus, tá certo?
Portanto, Jesus chamou aqui, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, ele está chamando os religiosos de hipócritas. E a razão, deixa eu ler um texto aqui, para nossa orientação, tá certo? Dentro disso que eu estou lhe dizendo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ele vai estar falando de um contexto, mas da mentira de homens que cauterizaram a sua própria consciência com relação à palavra e querem fazer a seu bel prazer. Então, com relação à palavra, a mente está cauterizada, não tem Espírito Santo aí não, tá certo? Tem sabedoria, conhecimento, teologia, formação, esse pessoal são altamente conhecedores da verdade, entretanto, não pregam como verdade, tá certo? Então, eu estou dizendo para você que Jesus chamou de hipócritas aos religiosos daquele contexto. O apóstolo Paulo diz que pela hipocrisia de homens que cauterizaram a sua mente, a sua própria consciência, vão fazendo aí as coisas de acordo com sua vontade. Amém? E os progressistas têm essa ideia muito fixa, tá bom? Vamos lá ao texto de novo, de Mateus 23, 13. Pois que fechais aos homens o reino dos céus. Isso é muito interessante, né? Olha, tem aparência de cristão, parece com cristão, fala como cristão, ora como cristão, mas não é cristão. A ideia progressista, ela é exatamente isso mesmo, tá certo? E, pois fechais aos homens o reino dos céus. Tem uma aparência mas por quê? O cristianismo progressista, ele não aceita a justificação pela fé. Ele diz que Cristo é um homem que veio aí e trouxe umas ideias que são boas para a gente seguir aqui no contexto social. Claro que o contexto social vai fazer coisa boa mesmo, mas negam tudo isso, tá certo? Assim, inclusive eu vou dizer, apoia o casamento homossexual. Estou dizendo isso, mas por favor, entenda, não tenho nada contra você, nem ninguém que tem esse desejo, essa vontade, que quer viver. Amém, Deus te abençoe. Mas o segmento progressista, o cristianismo progressista, ele vai nesse descaminho de que a palavra de Deus vai no sentido contrário, não como peso, mas para orientar, para ensinar, para trazer a coisa boa e agradável à humanidade, tá certo? Amém? Então ele diz, pois que fechais aos homens o reino dos céus, ou seja, estão pregando um falso cristianismo, um cristianismo criado por homens com ideologias humanistas, que ser humano não tem nada de errado, mas a questão é que ser humano precisa ser certo. Para Deus não importa se é bom, para Deus importa se é certo, tá certo? Então vamos aqui, eu vou ler também aqui a outra parte do versículo que diz, e nem vós entrais. Claro, estão pregando o falso evangelho, é a porta larga que Jesus falou. Amém, querido? Portanto, o cristianismo progressista, ele prega esse pseudo-evangelho sem arrependimento, sem mudança de vida, sem entender que é pecador, que precisa mudar de vida. Ele tem essa condição de pregar. Defende as minorias, as associações de classe. Isso é muito bom, está tudo certo, não tem nada contra isso, tem coisa boa, mas a questão é que no meio das coisas boas, tão ruim, isso é a ideia de falso profeta, isso é a ideia de quem não está pregando o evangelho como ele deve ser. Amém? Deixa eu ler aqui, e nem vós entrais. Olha o que Jesus diz em Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então é o evangelho da facilidade, é o evangelho da conveniência, é o evangelho que está tudo certo, meu filho. Você pode tomar uma cerveja, umas cachaças, você pode sair com uma menina, com a outra, você pode transar com quem você quiser. Isso é o evangelho da facilidade, tá certo? Esse evangelho não é o evangelho de Jesus, não, ele é o evangelho de homens. E Jesus, ele recomenda aqui, isso é a porta larga. E ela está aí, você pode entrar por ela, fique à vontade, porque entrar pela porta que é Jesus é uma porta estreita, mesmo como ele vai ensinar nesse texto do capítulo 7, tá certo? De Mateus. Amém. E vai dizer o texto ainda de Mateus 23, 13. Nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, são
enganadores. É um evangelho forjado por pessoas inteligentes culturalmente, por pessoas que têm, assim, cientificamente conhecimento. São pessoas de alto gabarito na formação secular, que têm conhecimento. Se eu for conversar com eles, eles me botam no chinelo com relação à cultura, à ciência, porque são pessoas altamente sabidas. Não são sábias, são sabidas, tá certo? Porque não deixam entrar os que estão entrando. Nem eles entram, porque não entram mesmo. Quem nega Cristo não entra no reino dos céus, não faz parte do reino dos céus. E nem deixa os outros entrar com essa falsa pregação. Mas Jesus já falou sobre isso quando ele veio. Ele diz, no mesmo capítulo 7 de Mateus, é muito interessante o capítulo 7 de Mateus, porque ele vai dizer assim também no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha, conversas com sabedoria, com conhecimento, com justificativas, falando de amor, né? Confundindo o amor de Deus com o amor de homem para mulher, ou de mulher para mulher, ou de homem para homem, confundindo o amor de Deus. O amor de Deus é diferente do amor humano, tá certo? Tem pelo menos 5 tipos de amor aí na Bíblia, tá certo? Vou tentar da minha palavra aqui, uma palavra bem breve. Eu quero só despertar você para o evangelismo, para o cristianismo progressista, que está aí e é defendido por pessoas com qualificação, tá certo? E as pessoas, eles apoiam a esquerda, essas ideologias fascistas que estão aí, de comunismo, dessas coisas. É uma ideia meio maluca, tá certo? Realmente não se converteu. Tem sabedoria, mas não se converteu, não nasceu de novo, é falso profeta, está pregando um falso evangelho. Amém? Olha, essa teologia está aí à sua disposição. Olha, assim, o casamento vai de água abaixo, a família vai de água abaixo, tudo aí vai, é tudo isso que você possa imaginar, tá certo? Eu estou aqui, eu sou protestante, já disse a você, eu não sou evangélico, eu sou protestante. Não protestar para ser contra, ser do mal, não, mas para mostrar a verdade que é Jesus. Amém? Com relação a tudo isso, Jesus é Deus, a verdade é Ele. Eu estou aqui para mostrar essa verdade. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, como você quiser da sua vida. Deus lhe deu a sua vida, você tem comando sobre ela. Mas eu estou aqui pregando o evangelho da verdade, que para fazer parte do reino dos céus é preciso nascer de novo, é preciso crer. Por mais sábio que você tenha, que arranje explicação para o texto bíblico, modificando a verdade, porque toda heresia nasce da Bíblia, tá certo? Os hereges se baseiam na Bíblia. Então, estou lhe recomendando, leia a palavra de Deus e que o Espírito de Deus te leve ao conhecimento da verdade que é Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Os pastores progressistas aí, vamos ler a Bíblia, tá certo? Amém.